Olá, alunos! Eu sou a professora Kétila, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nossa aula de número 29, que falará sobre a teoria moderna da evolução. Então, na nossa última aula, eu falei brevemente do que se tratava a teoria moderna da evolução. Essa teoria moderna da evolução, ela também é conhecida pelos seguintes nomes: neodarwinismo ou teoria sintética da evolução. E o que nos diz essa teoria moderna da evolução? Bem, eu disse para vocês, né, quando estudamos sobre as ideias evolucionistas de Darwin, que ele não tinha conhecimento sobre as estruturas do DNA, né, dos genes, cromossomos, ele ainda não tinha conhecimento sobre isso. Ainda não havia um estudo sobre isso na época. Mas atualmente, com o avanço dos estudos e hoje que a gente tem conhecimento sobre genética, sobre as estruturas do DNA, os genes, nós conseguimos explicar coisas que Darwin ainda não conseguia na época dele. Então, atualmente, esses estudos da estrutura do DNA, o funcionamento dos genes e dos princípios da genética, eles foram unidos, isso mesmo, unidos às ideias evolucionistas de Darwin. E assim, então, essa teoria ela ficou conhecida como teoria moderna da evolução, ou neodarwinismo, como eu disse para vocês, ou teoria sintética da evolução. Ok? Então, vejam só, essa teoria que eu disse para vocês, né, a concepção dessa teoria de evolução, ela inclui algumas coisas, né? Que é mutação, recombinação gênica, migrações e deriva genética. E esses fatores, esses itens que eu acabei de mencionar para vocês, eles são fatores que atuam sobre a variabilidade genética, ou seja, as diferenças genéticas que podem ocorrer entre os seres vivos. Lembram que eu disse? Mesmo que todos nós, seres humanos, sejamos da mesma espécie, existem diferenças entre nós, e ainda bem que existem. E essas diferenças que ocorrem entre nós é devido a quê? O que pode causar essas diferenças? Por que uma pessoa é mais resistente a determinada doença do que outra, né? Um determinado vírus mais do que outra? Por que isso ocorre? Nós vamos entender um pouco melhor analisando esses itens, ok? Então vamos começar pelas mutações. O que são mutações? São aqui tem uma definição bem básica, bem simples, que fica fácil da gente entender. Olha, são alterações na estrutura do DNA. Podem ser maléficas, benéficas ou indiferentes. Então vejam só, lembram dos genes, que são aqueles trechos de DNA, né, organizados de DNA? Eles codificam as proteínas e eles que vão ser responsáveis pela expressão das características de cada indivíduo, então não depende dos genes. Antes da divisão celular, a molécula de DNA ela precisa se duplicar e originar então uma cópia exata de si mesmo. Mas por algum motivo aleatório, né, ao acaso, pode ocorrer uma pequena alteração. Ao invés de ser aquela cópia perfeita, exatamente igualzinha, pode ocorrer alguma alteração. E isso faz com que aquela cópia não saia exatamente igual à molécula original. Então a gente pode dizer que aconteceu uma mutação. Às vezes as mutações elas podem ser maléficas, como é o caso daquelas alterações cromossômicas que a gente viu, né? Entre outras doenças que podem ocorrer. Então, em alguns casos podem ser maléficas. Em alguns casos, essas mutações que ocorrem, elas podem ser benéficas, porque o indivíduo ele pode se tornar resistente a um determinado fator, como eu disse para vocês, né? Pode ser resistente a um determinado tipo de micro-organismo, né? Enfim, ou às vezes essa mutação ocorre e vai ser indiferente, também não vai causar bem e também não vai causar mal, tá? Vai seguir assim. Então a gente diz que isso é uma mutação, essas alterações na estrutura do DNA. Ok? Vamos ver outro fator que pode atuar aí sobre a variabilidade genética, sobre essa variedade das características dos seres vivos, que são as recombinações gênicas. Então aqui também tem um trechinho que resume bem pra gente. Olha só o que nos diz. Fazem os genes se distribuírem de forma diferente nos cromossomos homólogos durante a formação dos gametas na meiose. Até essa imagem aqui que vai ficar bem ilustrativo, bem mais fácil da gente compreender. Então vejamos só.
essas recombinações gênicas, elas vão ocorrer durante a meiose, né? Durante o processo de formação dos gametas, no caso dos seres humanos. E isso vai fazer com que os genes, eles se combinem e se distribuem de forma diferente nos cromossomos homólogos. Então, aqui nós temos os cromossomos homólogos. Vocês se lembram o que são cromossomos homólogos? Os cromossomos homólogos, eles são semelhantes entre si e os genes ocupam a mesma posição em cromossomos homólogos. Então, aqui a gente pode acompanhar, né, o cromossomo paterno duplicado e o cromossomo materno duplicado. Então, durante a meiose, vai ocorrer o emparelhamento dos cromossomos homólogos. E como eles vão ficar mais próximos ainda uns dos outros, pode ocorrer aqui, ó, uma troca, como vocês podem acompanhar aqui, uma troca de segmentos que são equivalentes. E essa troca a gente chama de crossing over ou permutação. Então, vocês podem ver aqui, ó, que esse trecho, né? Esse pequeno trecho, esse pequeno segmento foi trocado, tá bom? E esse processo, gente, é muito importante, tem até uma anotação aqui no livro de vocês, é importante destacar, né? Que ele ocorre ao acaso. Então, sem que a gente possa prever isso. E em quais cromossomos também que isso vai acontecer. Mais importante que a gente saiba que isso vai aumentar ainda mais a variabilidade genética dos gametas, tá? Então, por isso, é um fator muito importante no mecanismo de evolução, ok? E ainda temos as migrações, que também contribuem para sobre aí a variabilidade genética. Então, compreendem a entrada de indivíduos diferentes em uma população, proporcionando a introdução de novos genes. Então, olha só, imagina a migração, a gente pode dar até o exemplo do ser humano, né? De acordo com que o indivíduo ele migra de um lugar para o outro, levando os seus genes, não é mesmo? E lá pode haver a troca de genes, e isso vai aumentando a variabilidade genética. A mesma coisa acontece, um outro exemplo que tem aqui no livro de vocês, é o pólen sendo transportado para outras flores. Então, um polinizador vai levando esse pólen de uma flor para outra e vai ocorrendo uma migração, tá bom? Pássaros fugindo do inverno também, né? E isso também é um exemplo de migração. Os seres vivos de uma diferente população, eles vão ser introduzidos em uma nova população, tá? E introduzir também esses novos genes naquela população para a qual, né, ele se deslocou. E para finalizar, a deriva genética, como eu havia mencionado para vocês, né? Então, a deriva genética, ela ocorre de uma alteração drástica no número de indivíduos de uma população devido a fatores naturais e repentinos. Vamos imaginar, ocorreu uma enchente, né? Não era esperado, foi um evento repentino. Então, ocorreu uma enchente e vários dos indivíduos infelizmente foram mortos, né? E esses indivíduos que sobreviveram não necessariamente foram os mais bem adaptados, e sim, por acaso, sobreviveram, e não os que estavam melhores adaptados àquele ambiente. Então, isso que é deriva genética, tá bom? E isso pode ser ocasionado aí por terremotos, tsunamis, queimadas, enfim, vários desses eventos naturais que são repentinos. Ok? Bem, nossa aula vai terminando por aqui. Bons estudos e daremos ainda continuidade a esse assunto, tá? Na nossa próxima live de amanhã. Até lá!